conhecer um pouco da história do Rogério Santos Filho, e ele trouxe um violão que vocês já ouviram no começo com o Natan, um violão sensacional, muito, muito bom. É o número 43, esse prêmio que o Natan teve felicidade de ganhar, né? Um belíssimo prêmio que vai acompanhar ele por muitos e muitos anos. Com certeza ele fará lindos recitais com esse violão. Rogério, um baita prazer te receber. Obrigado, Oscar. Mas é um momento assim muito legal a gente poder ver a continuação do trabalho do Rogério pai, né? Conta um pouquinho pra gente. Ele já contou que você começou lá ainda engatinhando já na oficina ali ajudando, né? Mas o seu primeiro instrumento veio quando? Sim, então, o primeiro instrumento eu concluí ele, fiz junto com meu pai, foi em 2012. Foi um instrumento, assim, bem razoável, diria, para o primeiro instrumento, né? Aí esse violão já foi até, infelizmente, foi vendido, ou felizmente, né, na verdade, porque luthier não pode se apegar a instrumento. E aí, hoje ele está nos Estados Unidos, enfim. Mas é um instrumento que eu tenho uma boa memória, porque foi o instrumento que eu comecei de fato ali. Foi o primeiro instrumento que eu construí, mas eu já... Aí, sempre em períodos de férias eu estava na oficina dos meus pais, né? Meu pai construindo, minha mãe na parte do administrativo, de vendas, de tudo. Tudo que não era construção era com a minha mãe. E aí eu estava lá, eu participava dessa construção de uma certa forma de aprendizado e para mim sempre foi muito útil, muito proveitoso, né? E tenho memórias também lá no início, meu pai me explicando como é que escolher madeira. Não, isso aqui é legal, isso aqui não é, assim, assado. E essas memórias foram vindo. E nesse primeiro instrumento foi um marco disso, né? Uhum. E a partir daí, esse instrumento, inclusive, eu levei lá no Sérgio, ele viu, e aí... Não, toca um pouquinho pra mim aqui. Ele fez aquele jeito dele generoso de ser. Aí ele pegou lá dentro um violão que ele tinha, aquele era um violão que ele não vendia, que ele deixou com a goma laca meio mexida, e ele falava que não vendia. No final da vida acabou vendendo, mas é aí que eu quero chegar. Violão espetacular. O pessoal chamava de leprosinho. Porque ele era todo sujo, assim. Como é que foi a tua formação, assim? O que você estudou antes de se tornar luthier? Porque hoje você é um luthier profissional. O que você fez de estudos? Então, assim, eu comecei, de fato, com essa introdução familiar, de tradição, né? Então, para mim, isso aí é a minha base. E aí, meu pai ele trabalha com uma diversidade de instrumentos e aí te possibilita também ter outras referências, além do próprio violão. Aí você consegue trazer coisas para um e coisas para outro que são mais adequadas. Você consegue fazer um trabalho mais direcionado para cada tipo de cliente, que cada um tem suas particularidades, né? Daí eu, sempre que tenho alguma oportunidade de aprender com algum outro colega de trabalho que se dispõe a ensinar alguma coisa, eu estou disposto a aprender também, não tenho... não, ele está oferecendo, eu tenho condições de ir, de aprender, eu estou disposto a isso. E daí também eu, aquele início ali de final de ensino médio, aí fui fazer a graduação em engenharia florestal, justamente pelo conhecimento em tecnologia da madeira, para poder compreender melhor o instrumento, o material que eu uso para fazer o instrumento musical. Genial. Né? O violão, a maioria dos cordofones são feitos praticamente todos em madeira, né? E você sente essa utilidade na prática, assim, porque você consegue trazer várias coisas da prática, né? Você pegar um tampo e você ver questões de rigidez, ver questão de sustentação da onda sonora. E então, e você consegue ter uma compreensão de como isso funciona de fato na madeira, desde a estrutura anatômica da madeira até as propriedades tecnológicas que ela vai ter. E fazer uma impressão disso dentro de um trabalho. Então, isso para mim é muito útil e me serve. Inclusive, hoje eu estou fazendo... Não larguei isso, continuo estudando, estou fazendo mestrado na área de tecnologia da madeira, ainda com tratamento de madeira para tampo de instrumento musical. Então, que legal! Assim, isso aqui, quando eu estou aqui, é um parque de diversões, porque você acaba... não, legal, isso aqui, associando uma coisa com outra, então, para mim é muito, muito proveitoso sempre.
Que interessante. E esse curso, a formação e agora o mestrado é lá na Universidade do Rio de Janeiro, é lá em Seropédica? Lá em Seropédica, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje, posso estar enganado, mas eu acho que a gente é o único grupo do Brasil que trabalha com estudos de madeiras com finalidades para instrumentos musicais. Que legal. Então, assim, isso cria uma interface nossa com o que existe no mundo sendo desenvolvido e compreendido também, né, para poder fazer um trabalho mais direcionado. E vocês estão trabalhando madeiras também para fazer uma pesquisa em cima das madeiras brasileiras que têm essas propriedades ideais para um bom instrumento musical, seja qual for o instrumento? A ideia é essa, né? Você conseguir ter uma compreensão das propriedades acústicas da madeira e do que interfere nessas propriedades. E a partir daí, sendo necessário, desenvolver algum tratamento, alguma coisa amena, que você consiga preservar as qualidades da madeira e se aproximar daquilo que a gente tem de memorial acústico e sonoro, que é o que a gente encontra no abeto, que a gente encontra no cedro canadense. E de repente até desenvolver alguma coisa relacionada a isso com madeiras brasileiras. Sem dúvida. Porque o Brasil sem dúvida. É um país mega diverso em sentido assim, de madeiras. A sensação, já houve eventos antigos, teve uma vez, até era uma ONG inglesa, Soundwood, que organizou, isso tem bons 20 anos. E Rogério Pai não esteve aqui nessa época, mas alguns luthiers foram, as fábricas que existiam na época também participaram, e foi até um pouco frustrante, porque veio o pessoal da FSC, e não se chegou assim a grandes conclusões, mas a conclusão mais importante é que não tinha nenhuma empresa se dedicando ao corte da madeira para a utilização com instrumento musical. Eles só queriam cortar a madeira para indústria de imóveis, construção civil, exportar centenas de metros cúbicos, né? Então ficou uma coisa assim que o próprio organizador desse evento ficou bastante frustrado, porque a ideia era realmente mostrar as madeiras que o Brasil tem para corpo de guitarra e baixo elétrico. Você sabe muito melhor do que eu, né? Uma coisa espetacular, né? E a gente acaba importando, às vezes, uma madeira que a gente devia exportar, né? Sim. A gente tem uma diversidade muito grande de madeiras no Brasil. Algumas a gente não tem mais autorização para manejar por N motivos, não vou entrar nesse mérito, mas a gente tem madeiras que são manejáveis, que você tem autorização para você poder manejar, mas elas não são direcionadas para essa finalidade de instrumentos musicais. E às vezes é uma coisa relativa, uma técnica, uma tecnologia que você desenvolve relativamente simples, que você consegue agregar muito valor nesse produto. Nossa. Aí você trazendo incrível. Um material que seria às vezes para construção civil, você consegue trazer para arte, né? Claro. Que tem uma concepção. Essas madeiras que a gente importa tanto da Alemanha, o abeto e especialmente o maple, elas são isso é uma parte dessas madeiras e que vai para instrumento musical, né? Eles usam também para outras finalidades, até atualmente, por exemplo, para nós, infelizmente, uma péssima notícia, o cedro canadense está proibido o corte, porque eles usam lá para fazer o telhado das casas no Canadá. Uma madeira boa para essa finalidade, mais resistente à umidade, etc. E aí, como começou a haver um consumo absurdo, apesar de não ter tanta gente no Canadá e ser um país enorme, de qualquer forma estava sendo exagerado o consumo e se proibiu. A América do Norte toda está tendo isso. No Alasca, a Sitka está proibida também. Engelmann também está sob controle. E nós temos provavelmente muitas opções ótimas para todos os tipos de instrumento e ficamos desperdiçando oportunidades, né? Sim. Se parar para pensar, a gente pode dizer, a grosso modo, né, que 50% de um instrumento musical, isso a nível de instrumentos de alto nível, instrumentos no mundo, são feitos com madeiras brasileiras. Se pensar se o braço sendo feito em cedro, cedro espanhol, que é cedro brasileiro na verdade, ou mogno brasileiro, fundo lateral em jacarandá da Bahia, ou outros tipos de jacarandás que existem no Brasil, outras madeiras duras. Então, assim, você tem uma diversidade muito grande, você pode explorar elas de uma maneira muito mais nobre, diga-se assim. Sem dúvida. Há que ter uma visão assim muito mais moderna e com essa informação que você está adquirindo aí com esses teus estudos, né? E não ficar amarrado a conceitos já
as leis de controle do consumo dessas madeiras, as duas, a lei principal é de 1992, quer dizer, o jacarandá nosso jacarandá da Bahia está no anexo 1, precisa de uma autorização absolutamente difícil com o IBAMA para se poder comercializar, né? E o pau-brasil, que é a madeira única para os arcos. Essa é de interesse mundial mesmo. Os arquiteiros do mundo todo ficam muito preocupados com o que está acontecendo. Fizeram um investimento de cunho social no Espírito Santo, com reflorestamento. Você deve acompanhar muito isso também. Enfim, é um tema que surgiu aqui, felizmente, na nossa conversa, e que eu acho que nós vamos conversar num papo futuro, que acho que pode ser muito interessante. Com certeza. Sobre madeiras. Agora vamos falar um pouquinho desse lindo violão aqui. Eu fiquei encantado com eu não conhecia, eu nunca tinha tocado, tinha tido o prazer de dedilhar o seu violão. E eu achei assim que o Natan já é um grande violonista e ganhou um grande prêmio, né? Tá assim, ele vai levar esse teu violão assim para muitos lugares, espero que ele vá tocar em muitos lugares do mundo todo e poder mostrar a qualidade do teu trabalho. Parabéns mesmo, que assim seja. É uma delícia ver um trabalho assim novo e já com esse nível. Fala um pouquinho desse instrumento. Então, esse violão é a premiação do concurso nacional virtual do violão, que é organizada pela AVERRIO, Associação de Violões do Rio de Janeiro, e foi uma iniciativa que começou durante o período de pandemia, em que as pessoas não podiam sair de casa, e, bom, a AVERRIO teve essa iniciativa de construir um concurso que fosse democrático, onde todas as pessoas pudessem participar, independente do lugar que elas estivessem no Brasil, e que tivesse uma premiação à altura, né? O primeiro foi o concurso em homenagem ao Sérgio, todo ano tem um homenageado. Então, o Sérgio, eu estava trabalhando ali um pouco mais diretamente com o Sérgio, ele sugeriu ao pessoal da AVERRIO que fosse dar um violão meu como premiação. Me colocou meio como sucessor, assim, né, assim como meu pai. Ele dizia que eu era o neto artístico dele, então que legal. É uma coisa que eu guardo com muito carinho, né? E esse foi o primeiro violão, e a partir para esse concurso, aí teve as minhas mãos, teve as mãos do meu pai também, as mãos do Sérgio nesse primeiro violão. O vencedor foi o Nicolas Porto Silva, que era aluno do Meirinhos e do Zanon. E o segundo violão... Isso foi em 2022, o foi 21? Em 2021 ou 20. Agora já foi... Aí teve o segundo, que foi o Jean Lopes, o vencedor, lá do Rio Grande do Sul, pessoa agradabilíssima, ficou com um super violão também, assim, modéstia à parte, mas realmente foi um violão que respondeu muito bem, e dessa vez foi o Natan que recebeu essa premiação, acho que também muito devida. Eu escutei ele tocando aqui alguns minutinhos antes da gravação do programa e me surpreendi, está sendo muito bem comentado de forma geral. Então, assim, não se trata, acho que, de uma questão comercial, vou dar um violão para poder ter um retorno, não é isso. Acho que é um retorno mínimo devido, meu como luthier, por estar participando desse métier, desse meio onde as coisas acontecem. É um estilo de vida, né? Uma forma de se viver, você trabalhar com música. Então, está muito mais associado a isso do que qualquer outra coisa. E parabéns por esse seu conceito, que eu acho que é o que é mais importante, que faz toda a diferença. Muitas vezes, antigamente, assim, os que faziam violões, assim, eles não estavam ligados na música e menos ainda nos músicos, né? E essa ligação dos luthiers com os músicos, um jovem talento como o Natan, pegar um jovem talento da luteria como você, é a parceria ideal, né? É muito legal esse trabalho assim, junto, e você vai poder agora acompanhar a evolução, o crescimento, tendo um cara tão talentoso, tirando o som dele, fazendo esse violão crescer, né? Com alta qualidade musical, né? Não, justamente, ó. Sozinho o instrumento não fala nada, né? Mas que som que tem esse violão? Eu falei, como? Aonde, né?
como diz o Everton Glöden, eu já falei várias vezes, ele fala, tem um certo elemento atrás, né, que vai realmente fazer o som, né? Cada um tem o seu som, né? Mas fala só um pouquinho de como esse instrumento aqui é também inspirado em Hauser, tem um jacarandá lindo de morrer também. Então, a planta que eu trabalho hoje, ela é baseada nos gabaritos todos do Sérgio, né, que é o do Hauser de 52, que foi a última planta que ele trabalhou nos instrumentos dele, com algumas pequenas modificações que ele fez dentro daquilo que ele achava mais adequado, e principalmente na estrutura do tampo, né? Uhum. As medidas são mais parecidas, ele tem alguns ajustes em relação a comprimento de escala, que eram referentes ao instrumento que o Nathan tinha, que aí tentei fazer algo que fosse mais familiar dentro daquilo que ele já tinha, em relação à tocabilidade, né? A conforto. E aí teve um resultado bem próximo, né? Então, assim, é o modelo que eu chamo em homenagem ao Sérgio, porque foi a pessoa que deu oportunidade ao meu pai de estar entrando nesse meio, né? As cinzas do Sérgio foram jogadas lá no quintal dos meus pais também, na casa dele. Sério? Então, assim... Nossa, E eu mantenho esse modelo em homenagem ao Sérgio, porque eu acho que é justo isso, sabe? Que a memória dele não seja perdida. Nunca será. Em detrimento a tantas questões que acontecem, mas eu acho que essa coisa da tradição, da sucessão do trabalho dele, ela deve ser contínua. Né? Uma coisa que eu carrego comigo, que faz parte da minha formação. Participei da construção de alguns instrumentos dele, lá com meu pai, tive um contato próximo e, bom, é parte do que eu sou também, né? Então, nada mais justo. Maravilhoso, muito bonito. Agora nós vamos até conversar também com o Nathan e falar um pouco desse instrumento e vocês vão ter a chance de ouvir mais um pouco o Nathan tocando nesse violão, né? Mas, nossa, eu adorei. Para mim foi uma conversa assim inspiradora.
Natan, primeiramente, um prazer enorme te receber. Parabéns pelos concursos que você venceu, né? E é uma oportunidade realmente única que eu espero que seja, a gente vai relembrar daqui a alguns anos, assim, falar, puxa, aquele dia foi uma coisa assim que marcou o início de uma carreira brilhante. Sua e com esse violão lindo também, de um novo luthier que surge aí com grande qualidade, né? A gente pode considerar, apesar de ter já alguns anos de trabalho, mas está numa fase ainda inicial. Grande prazer ter você. Prazer é meu. E acho que é muito legal, todo mundo gostaria de saber um pouquinho mais, assim, além da gente falar dos dois concursos, especialmente o segundo concurso, esse é o Abel Carlevaro, né? Mas conta um pouquinho da tua formação musical. Você, eu sei que é formado na USP com meu grande amigo, grande violonista, o Edelton Glöden, né? Nome assim, dispensa grandes apresentações, porque é fundamental na formação da nova geração de grandes violonistas do Brasil, né? Mas conta aí como é que começou a tua vida. Bom, primeiramente agradecer o convite para fazer essa gravação, agradecer o Rogério, do Santos Pai, do Santos Filho, e muito feliz de estar aqui na casa do Oscar, que ajuda não só todos os luthiers do Brasil, mas também os instrumentistas, né, trazendo cordas pra gente. Eu comprava corda há muito tempo aqui com o Oscar também. E, bom, meu começo na música, na verdade, eu já nasci num meio muito musical, né? Meu pai tocava bateria e esse foi meu primeiro instrumento, na verdade. Bom, com 9 anos de idade me mudei para um apartamento, né? Não tem como tocar bateria. Então, aprendi um violão, comecei aprendendo bossa nova, gostei da música brasileira, fui estudar choro, entrei na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, onde me formei no curso técnico em 2016. Então, estudei dos 10 anos aos 16, 17 anos. E, bom, eu já tinha contato um pouco com a música erudita. Eu estudava mais popular, mas tinha um pouco de contato com a música erudita. Comecei a focar em algumas peças eruditas e a Paola Pichersky me deu uma dica de estudar com o Edelton. E, enfim, prestei na USP, passei e muito feliz, concluí meu curso ano passado e foi uma experiência maravilhosa, aprendi muito e aprendo até hoje com o Edelton e com todos os colegas lá da universidade. Que legal, né? Imagino como o Edelton deve estar satisfeito, realizado também de poder ver assim tão cedo já você iniciando uma carreira tão promissora, né? Esse concurso, o Rogério já falou do concurso do Rio, né, virtual, muito interessante também, que espero que tenha duração assim para sempre, né? Mas esse lá no Uruguai, conta pra gente como é que foi o processo, a final do concurso foi lá, você e mais 2 finalistas, né? Isso. Como foi o concurso? Começou primeiramente com o meu primeiro concurso. Eu só participei de 2 concursos, né? Foram todos esses nesse ano. E com o primeiro lugar no concurso da V-Rio, o Edelton me sugeriu participar de mais alguns. Então ele me mandou por e-mail o site do edital do concurso do Abel Carlevaro que ia acontecer em outubro. Aí li o edital, olhei as peças que pediam na final, eu não tinha estudado ainda Folias de Espanhas do Ponce, que é uma das peças de confronto. Bom, falei, é um desafio, vamos experimentar. Peguei as partituras, comecei a estudar, escolhi as variações e fui como um desafio. Então a primeira fase foi eliminatória por vídeo. Então era um vídeo de 15 minutos, tocando 3 peças de livre escolha, de estilos contrastantes. Então, depois dessa fase, foram selecionados 3 finalistas e eu fui selecionado e a final aconteceu em Montevidéu, dia 30 de outubro desse ano. Nossa, agora? Agora, isso. Puxa. E foi uma experiência muito boa, primeira vez conhecendo um país estrangeiro, língua estrangeira, o pessoal, os outros 2 finalistas também, rapazes muito
muito gente boa e tocavam muito violão. Um era uruguaio, né? Um uruguaio e um boliviano. Que legal. Muito legal. E foi isso. Sorteamos lá, tocamos todo mundo e tive a oportunidade de conhecer o Eduardo Fernandes, Julio Vajerro, Rubens Serossi, violonistas espetaculares também. E foi uma experiência muito boa, acabei conseguindo o primeiro lugar também. Que legal. O Uruguai é, assim, tem uma tradição no violão, né? O Abel Carlevaro, para os que não conhecem, foi, assim, o grande nome que mudou a maneira de se tocar violão, né? Ele já era um grande violonista e se tornou, assim, começou a pesquisar formas de se tocar o violão de uma maneira mais leve, não tão pesada como era até então, né? E passou a viajar o mundo todo durante os anos 70, 80, divulgando todo esse trabalho que ele fez, né? Eu tive o privilégio também de poder ter aulas com ele, com Eduardo Fernandes, depois lá no Uruguai também. E ele é fundamental, né? Tudo que a gente está vendo aí, esse alto nível violonístico que a gente vê, tem, acho que o início muito Na nova escola. Na nova escola do Carlevaro, né? Sem dúvida. E depois desses 2 concursos, assim, o que você tem aí para frente? Você vai fazer mestrado? Vai ter recitais já marcados para o ano que vem? O que aparece aí no futuro mais próximo? Bom, o que eu pretendo é continuar tocando, estudando. Então, já estou em processo seletivo para o mestrado, para continuar os estudos. E concertos, recitais marcados. Recital no Rio de Janeiro, na Sala das Sessões, que foi um dos prêmios do concurso da Rio. Que legal. E outros recitais por São Paulo também, a serem marcados, tanto na universidade quanto fora. Que beleza. E o mestrado será na USP, que você está pleiteando? Estou pleiteando um na USP, com o Edelton, e um fora do Brasil, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Estou tentando ver o que acontece. Maravilha, vai dar certo e eu acho que a tua ida para o exterior também é uma questão só de tempo mesmo, porque vai te ajudar muito a se desenvolver, né, assim, musicalmente, culturalmente, né, ser tão jovem assim, poder já organizar aí um trabalho para o futuro. Pessoal, estamos aqui todos reunidos e todos podem falar o que gostarem de falar. Eu só queria falar de uma pessoa que não veio hoje aqui, que é muito importante, que é a Darcileia. Esposa do Rogério, ele falou de uma maneira tão bonita sobre ela. E o Rogerinho, né? Darcileia é quem cuida da parte administrativa do trabalho deles, né? E isso tem uma importância assim incrível. E o Rogerinho me falou que não é só isso, ela também tem ainda controle de qualidade. Realmente uma coisa muito legal. E tem vários casos assim de luthiers que a esposa também está junto no trabalho, né, apoiando e organizando, porque o luthier também é um artista. Ele precisa também, se ele puder, estar mais tranquilo para poder se dedicar a construção, sabendo que tem a esposa do lado, cuidando, pagar as contas, organizar uma compra, os clientes que procuram. Hoje em dia, então, né, a comunicação com WhatsApp, às vezes é grande demais. O luthier não consegue parar, né, e cuidar disso também. Ele tem que se concentrar na construção, né. Então é isso. Pode falar, Rogério, o que você gostaria de falar assim? Eu, assim, falando da minha esposa, né, uma pessoa que eu conheci na época que eu estudava lá na igreja, né, no seminário, ela, assim, confiou em mim. Eu, na verdade, nesse período eu tinha saído da Eletrobras, estava desempregado, não tinha nem onde cair morto. E ela confiou na minha pessoa, eu fiquei noivo com ela sem ter casa, sem ter nada.
E ela confiou na minha pessoa e eu, então, casei com ela e nós dois juntos conseguimos, através até de uma pessoa que saiu do Rio e foi para o interior de São Paulo, para Itu, e nos vendeu lá uma sua terreno, já com casa construída. E nós dois juntos, trabalhando, nós conseguimos comprar a nossa casa. E fazendo violão e ela administrando. E também, assim, gerenciando, né, as contas, a qualidade do trabalho. E graças a Deus, ela é uma excelente esposa, uma excelente amiga, parceira, uma excelente mãe até hoje, cuida, se preocupa, né, do nosso filho e nos dá assim todo o suporte necessário. Ela ficou lá, não pôde vir, porque o trabalho não pode ficar ausente, né? Mas nós estamos aqui com ela em memória, né? Com toda aquela energia que ela nos traz, positiva, né, de estar juntos. E uma grande esposa. Eu sou Maravilha. muito feliz. Rogerinho, quer falar mais alguma coisa da mamãe? Ou... Eu acho que é isso, né? Minha mãe, ela ajuda na minha formação, assim, né? A não ser descomedido. Às vezes você quer gastar tudo com material. Ela dá uma seguradinha, né? E ela sugere, né? Como você deve fazer uma gestão um pouco mais adequada, porque isso também é importante nesse Muito. trabalho de luteria. Muito. Você não é só a construção, é a gestão da sua carreira também. E às vezes, sozinho, o luthier, como ele às vezes cria um hiperfoco ali, fica ali trabalhando, e as contas estão lá. E aí você vai ver, você não dá conta. Então isso é importante também. Apesar de eu ter o meu trabalho autônomo e tudo, assim, eu sempre recebo um suporte muito grande dos meus pais, em diversos sentidos, assim, e eu acho que isso é uma coisa que eu carrego e que eu acho que é legal que todo mundo pense que ninguém vai sozinho, ninguém vai a lugar nenhum. Isso foi uma das coisas que o Sérgio, inclusive, me falou, e isso ficou na minha cabeça, né? Remoendo ali, sozinho, não adianta. O Sérgio, ele sempre trabalhou com auxiliares, com pessoas participando ativamente da construção dos instrumentos dele. Meu pai também sempre teve pessoas trabalhando com ele. Eu, ocasionalmente, tenho também. Então, assim, isso faz parte do trabalho. Ter outras pessoas, né? Porque senão você acaba ficando sozinho, fechado. O Sérgio mesmo tinha amigos sempre perto. Tá vindo aqui, isso aqui é muito legal, essa conversa, esse bate-papo, criar amizade, criar vínculos, é como a gente já conversou, né? Acho que é um estilo de vida, uma forma de se viver. Natan, você conheceu hoje os Rogérios? Isso, conheci hoje. Você conheceu tive o hoje? prazer hoje. Puta, que demais, meu. Que legal, né? Nossa, só tenho que agradecer a vocês por terem vindo do Rio até aqui para baterem esse papo. E acho que é um encontro assim que vai se repetir, né? E para você, colega violonista, tudo de bom, assim, Obrigado. muito sucesso e quero te ouvir muito. Espero Ótimo. que a gente possa estar divulgando aí seus recitais, né? Legal. Bom, só falar um pouquinho, foi um prazer conhecer o Rogério e seu trabalho Tudo meu. já muito consolidado há muito tempo, conhecer seus instrumentos, maravilhoso, o violão, Obrigado. pude tocar um pouco, e o Rogério Filho, que gentilmente dá seu violão ao prêmio da Ave Rio, e dizer que para mim ele vai ser uma referência da luteria do Brasil, como já violões muito bons, e é isso, foi um prazer conhecer você. Obrigado. Obrigado. Que legal, gente. Agradeço a minha filha Aline, que está aqui sempre coordenando tudo e gravando, e acho que vai ser para ela também uma delícia fazer a edição desse programa, porque é muita coisa bonita, muita emoção e coisa realmente verdadeira, né? De quem realmente não esconde essa emoção e a gratidão, que acho que é uma coisa muito importante sempre. A gente tem que sempre
olhar e lembrar de todos esses nomes tão importantes que foram fundamentais para a gente fazer o que a gente gosta. Abração a todos, até o próximo.